Eu vou mostrar de perto o Concorde, aqui nesse Museu Aeroespacial de Le Bourget, na França, onde está exposto o protótipo do Concorde e também um avião que foi operacional da Air France. Então, ó, esse vídeo você não pode perder porque você vai ver o Concorde por dentro. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Eu vim até aqui na Paris Air Show 2025 para ver um pouco dos aviões e claro que eu tinha que passar aqui no Museu Aeroespacial também, onde tem os famosos Concordes. Um de frente para o outro. Desse lado a gente tem o protótipo, que ele é um pouco diferente. Você vai ver que dentro tem alguns equipamentos, a janela ela é relativamente grande do que o Concorde operacional e aqui na lateral, na fuselagem, a gente vê escrito as empresas que foram parte desse consórcio. Aerospatiale da França e a British Aircraft Corporation, a BAC do Reino Unido. Então, esses dois países se juntaram para desenvolver o primeiro avião supersônico comercial do mundo. Tá bom, eu sei, tem a história do Tupolev Tu-144 que saiu um pouco antes, mas aquela durou um ano só, não foi bem operacional. Tem história já sobre esse avião no Aero por Trás da Aviação e quem sabe um dia eu vou para a Rússia gravar esse também. Mas o Concorde foi o único avião operacional de verdade, né, que durou décadas aí, estou falando de por volta de 30 anos em operação. Vamos mostrar esse aqui, o protótipo primeiro, para vocês verem um pouco como é que ele é, e depois nós vamos para o operacional mesmo, que foi da Air France. Eu vou entrar no Concorde pela primeira vez, vou levar vocês comigo, vamos lá. É um avião dos anos 70, né? Na verdade o projeto veio dos anos 60, então a gente vê que é um avião antigo e é impressionante o quão pequeno é esse avião. Ele é fininho, ele é estreito, baixo, se a gente comparar com outros aviões comerciais, mas tudo isso por uma razão, né? Porque esse avião, pelo fato dele ser supersônico, a aerodinâmica dele é diferente de outros aviões comerciais. Eles retiraram os assentos desse avião, né, do Concorde, mas vou mostrar a foto para vocês do Concorde. Ele tem 2 assentos de um lado, o corredor, e 2 assentos do outro lado. Então ele é bem pequenininho, ele lembra muito um avião regional, né, pelo seu tamanho, e a janela dele é menor, né? A janela dele é bem pequena. O objetivo desse avião era realmente a sua extrema velocidade Mach 2, 2 vezes a velocidade do som. Quando esse avião atingia a velocidade Mach 2, para quem estava dentro dele, nada mudava. Você não percebe essa passagem da barreira do som. A partir do momento que você rompe a barreira do som Mach 1, para quem tá aqui não muda nada, só para quem tá do lado de fora que escuta o boom sônico, que é o chamado. Lembra que eu sempre falei de cor laranja, de equipamentos laranja, né? Eles usam para a parte de ensaios em voo, coisas desse tipo. Então esse avião é o protótipo que é exposto aqui no Museu de Le Bourget. Olha aqui, mais equipamentos, tudo coisas que no avião que entrou em operação não existia. E um dos motivos pelos quais esse avião foi aposentado foi a sua obsolescência, né? Um avião projeto dos anos 60, entrou em operação nos anos 70, então dá para ver que o painel é bem antigo. Agora, aqui no Museu de Le Bourget, eles conectam esse avião da British Airways junto com o avião da Air France, então são 2 Concordes. Vamos para o outro. Bom, entrar no Concorde já começa por aqui, né? É a altura da porta de um avião executivo, então tem que dar aquela leve abaixadinha para passar. Aqui é possível ver o cockpit desse avião, tá fechado, mas o cockpit já da versão operacional, como eu falei, esse foi o último, então um cockpit analógico, são 4 motores turbojato. Dá para ver ali os instrumentos analógicos, não tinha nada digital nesse avião. Aqui no avião do museu eles fizeram uma modificação, né? Esse avião ele era uma configuração de 2 poltronas de cada lado e o corredor fininho no meio para caber. Então é um avião pequeno. E o que mais chama atenção no Concorde é isso aqui, ó. Olha o tamanho da janela. Ela é menor do que a minha mão. Porque como esse avião voava a uma altitude de 60 mil pés, ou mais ou menos 20 mil metros de altitude, então a pressão interna era muito grande em relação à pressão externa, logo, quanto menor a janela, melhor na questão diferença de pressão, né, para não ter mais áreas ali que pode dar algum tipo de problema. Os bins também super pequenininhos, imagina só você sentar aqui
né? Realmente não era um avião muito grande em conforto em termos de grandeza, por isso que eles trouxeram toda essa questão do luxo de serviço, o diferencial de rapidez, que é o que fez a grande diferença realmente do Concorde. E olha só, aqui desse lado é onde tinha a informação da velocidade. A única forma que você poderia saber que estava a velocidade do som era através do que estava escrito aqui, Mach 2, tanto desse lado quanto do outro lado, que foi retirado, né, aqui para o avião ficar em exibição. Quem está dentro do avião não sente essa transição da velocidade do som, só quem está fora que escuta o boom sônico. Mas aqui não muda nada, então era legal essa informação de velocidade, porque quando passava para Mach 1, os passageiros do Concorde sabiam que o avião tinha rompido a barreira do som. Lembrando que esse avião voava 2 vezes a velocidade do som, que dá mais ou menos 2.400 km por hora, Mach 2. Para você ter uma ideia, os aviões atualmente, né, eles voam a uma velocidade próxima de 900 km por hora. Aqui eu estou falando de 2.400 km por hora, era muito mais rápido. Olha só que legal, a área da asa, né, é bem diferente de um avião tradicional, porque ele tem um formato de asa em delta, que é uma característica de aviões supersônicos, aviões que ultrapassam a barreira do som. Isso é uma questão aerodinâmica, não tem como fazer uma asa com aquele enflechamento tradicional ter a mesma eficiência de uma asa em delta. Por isso que a gente vai ver sempre caças, aviões supersônicos com esse tipo de asa. E o Concorde não tem o estabilizador horizontal, que é aquela asinha atrás dos aviões comuns, tradicionais, vamos chamar assim. Mas aquela asinha é importante, primeiro para a estabilidade do avião, segundo para fazer o movimento de arfagem, de subir e descer o nariz. Concorde não tem. Então esse movimento de arfagem é conjugado com outra superfície de comando no bordo de fuga, ou seja, na parte de trás da asa aqui do Concorde. Então ele faz a rolagem com o aileron e a arfagem também com esses comandos conjugados, já que ele não tem o estabilizador horizontal, mas só o estabilizador vertical. Só para você ter uma ideia da altura desse avião, ele é realmente muito alto. Você vê que a probabilidade desse avião ter um tail strike era tão grande por conta do ângulo de ataque que os engenheiros já até colocaram uma rodinha anti-tail strike aqui no fundo, né, na cauda da aeronave. Aqui do lado de fora dá para ter uma ideia melhor do tamanho da janelinha. Olha isso, é muito pequenininha. E olha só onde que é o tubo de pitot desse avião, ó. Bem no nariz, igual a muitos caças. Característica marcante do Concorde, o nariz que descia. Por conta da asa nesse formato de delta, ele precisava de um ângulo de ataque, ou seja, a posição do nariz muito alto para poder ter uma aproximação numa velocidade compatível, né, com os aeroportos, o tamanho do avião, coisas desse tipo. Só que esse ângulo de ataque muito alto fazia com que, com esse narigão gigantesco aqui, os pilotos não conseguissem enxergar a pista. Logo, ele tem um mecanismo que o nariz baixa, justamente com o objetivo dos pilotos conseguirem olhar a pista. O nariz basicamente sai da frente para aproximação para pouso. Dá uma olhada nas imagens aí, ó. Essa então foi a visita do Concorde aqui no Museu de Le Bourget, muito bacana, primeira vez que eu entrei nesse avião, tenho amigos que já tiveram o prazer de voar, mas quem voa, voa, quem não voa, não voa mais. Agora realmente virou uma peça de museu com muita história, um avião muito interessante. Se você vai viajar para Paris, você vem pelo Charles de Gaulle, que é o aeroporto internacional, né, se você vier do Brasil, e aqui o aeroporto de Le Bourget é pertinho, dá coisa de 15 minutos do Charles de Gaulle, então é uma viagem, é um passeio que você precisa fazer. Você vai passar praticamente em frente a caminho de Paris, então dá uma paradinha aqui no museu, 17 € para entrar ao longo do ano, aí você vai conseguir ver o Concorde perto, outros aviões incríveis. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixa de curtir o vídeo, compartilha também e assiste outro vídeo que a gente fez sobre o Concorde contando toda a sua história e até o próximo vídeo.